Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo sobre carreira na Alemanha, um quadro aqui no canal onde eu converso com profissionais brasileiros que estão trabalhando na Alemanha. A convidada de hoje é a Aline, que é dentista em Stuttgart. Então ela conta pra gente toda a trajetória desde a validação do seu diploma aqui na Alemanha e a importância do networking nesse processo, até a sua colocação no mercado de trabalho e a montagem do seu próprio consultório, que é onde ela atende hoje em dia. Espero que vocês gostem, então vamos lá! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente falar sobre carreira na Alemanha. Hoje eu estou aqui com a Aline, que é dentista, então, que é uma profissão que vocês me pedem muito, né, para falar a respeito, por isso que trouxe essa convidada super especial aí para contar para a gente a trajetória dela. Então, Aline, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito, né, de onde você está no Brasil, quanto tempo você trabalhava lá, desde quando você está na Alemanha, se você puder falar um pouquinho sobre isso para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Ok, bem, um prazer estar participando do quadro. Assim, eu sei que deve ser bem importante, porque da minha época, 18 anos atrás, não tinha nada disso. Então, achar qualquer informação foi muito difícil, né? Eu sou a Aline Souza Schumacher. Eu moro na Alemanha agora há 14 anos, mas já saí do Brasil há quase 18. Eu sou formada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou de Salvador. Vivi minha vida toda lá até conhecer meu marido e sair de lá. Passei um período em Michigan, nos Estados Unidos, onde eu não exercia a profissão. E aí depois a gente veio para a Alemanha, para a região de Stuttgart, que é onde eu vivo até hoje. Assim. Uhum. E qual que foi a principal motivação para vocês virem para a Alemanha? Vocês já estavam morando nos Estados Unidos e aí depois vieram para cá ou chegaram a voltar para o Brasil? Como que foi, assim, mais ou Não, menos? assim, a gente casou e fomos para os Estados Unidos, né? E meu marido é alemão, mas aí ele estava trabalhando nos Estados Unidos. E aí a gente ficou um período lá, um período de 1 ano e meio, mais ou menos, e ele teve uma proposta para vir para a Mercedes com um contrato americano, mas para vir para a Alemanha. E aí foi ótimo para mim, porque com isso eu tive a possibilidade de vir para a Alemanha, que é, na verdade, ficar bem próximo da família do meu marido, que é de Heidelberg, e aprender o idioma, e a gente teve um super suporte, que a maioria dos imigrantes não tem, que é o suporte de uma empresa como a Mercedes. Que eu digo assim, se você quer ir para um outro lugar, vá como expatriado da Mercedes, porque na época que a gente veio, em 2005, eles praticamente me carregavam, assim, sabe? A gente, que mesmo meu marido sendo alemão, ele tinha um contrato americano, então eles tratavam a gente como americano. Então, eu tive Ah, curso de alemão pago, eu tive 2 dias de curso de como se comportar na Alemanha, claro que era um curso voltado para os Estados Unidos, mas assim, né, para os estadunidenses, mas ao mesmo tempo para mim foi legal, porque tem coisas como, que aqui a gente chama em Stuttgart, Kehrwoche, que você tem que limpar a sua escadinha do prédio que você mora, coisas que os americanos não fazem, mas que a gente faz. Tem que colocar os talheres na posição certinha, porque senão nos restaurantes mais finos os garçons não recolhem os pratos, coisas desse tipo. Tudo isso foi ensinado num seminário para mulheres ou maridos dos expatriados. que E a gente passou bacana dois essa dias, ideia. não, muito bom. Assim, isso é até uma ideia para as pessoas que trabalham com relocação, porque são dicas que quem vem como estrangeiro não tem noção. A gente acha que o que a gente vive é a realidade, né? A gente acha que todo prédio tem um zelador, e aqui nem todo prédio tem um zelador, né? A gente acha que como eu me lembro, eu hoje em dia moro numa casa, aí morreu um gato da vizinhança, trouxe um ratinho para a porta. E aí eu deixei aquele rato ali, porque eu falei, meu Deus, né? Que é isso? A minha vizinha, Aline, tá na sua porta, viu? Você que tem que tirar o rato antes que alguém pise, porque um ratinho morto na minha porta, A né? Eu tava responsabilidade é no Brasil. sua. Exatamente. Então, assim, né? Só um parêntese, você tem que ir me guiando, porque senão eu me perco. Não, mas esse é o objetivo mesmo, é ir conversando. Eu já achei essa Sim. ideia super interessante, mas é bacana que você mencionou isso, porque essa é uma prática, né, de, assim, de ter um cuidado, principalmente com as esposas e com os filhos, famílias da pessoa, do profissional que a empresa está tentando trazer, porque se a família não consegue se adaptar na cidade, eles sabem que eles não vão conseguir manter a mão de obra ali, né?
Então é muito interessante, é realmente que já desde essa época a Mercedes já tinha aí essa visão, digamos assim, de Exatamente. oportunidade. É muito legal Isso. mesmo. E aí, com isso, eu tive a possibilidade de fazer um curso de alemão intensivo, né? E eu fiz um curso de alemão intensivo no centro de Stuttgart, no IFA. E assim, eu acho a escola ótima. Eu conheço algumas pessoas que não se adaptaram, mas a maioria das pessoas que eu conheço acharam muito boa. Eu tinha 5 horas de aula por dia, então era intensivo mesmo, todos os dias. Mas era um curso voltado na época para as pessoas que queriam fazer faculdade aqui. Então, assim, eram para as pessoas que, sabe, assim, era um curso bem voltado para a questão de gramática, para a questão de escrita. Então, na época que eu fiz, foi muito bom. Aí eu posso dizer que no espaço de tempo de 1 ano eu estava falando. Claro que não como hoje, com o vocabulário que eu tenho hoje, mas eu conseguia me comunicar, conseguia conversar sobre coisas básicas de política, conseguia me virar. Claro que também eu tenho uma família alemã que no início falava comigo em inglês, porque eu falava inglês antes, e aí foi super legal. A gente chegou aqui, a gente passou 1 ano e pouquinho como expatriado aqui, de Michigan para cá. E a gente chegou aqui em janeiro. E foi muito legal quando a família toda se reuniu em dezembro, no Natal. E aí eles falaram: meu Deus, a gente não precisa mais traduzir. A gente pode conversar só em alemão agora. Sabe? Assim, e para mim também, porque no início eu ficava sorrindo, né? Aí o pessoal falava as coisas, era. A gente dá aquele sorriso amarelo, né? Aí todo mundo tá rindo aí. Todo mundo tá rindo, aí riu. Então, aquela cara. Aí minha sogra até falou uma vez: você tá assim, você faz igual a minha mãe quando ela tava assim, senil. Ela não entendia nada. Ai, ótimo, adorei. E uma pergunta que eu tenho em relação à vinda, né, que tu mencionou que a empresa deu todo um suporte, eles deram ajuda, por exemplo, naquela questão ali inicial, aquele monte de burocracia que tem que fazer no início, de fazer registro nas cidades, procurar apartamento, Olha, tudo? tudo. Eu até, assim, não, procurar apartamento, tanto que aí indicaram vizinhanças que, assim, aí falavam. Mesmo meu marido sendo alemão, eu sou estrangeira, então não era bom eu estar num Dorf, né? Dorf é uma cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, porque a chance de eu fazer amizade era muito menor. Então eles indicaram para a gente as vizinhanças mais novas, né, que é mais fácil de você fazer amizade num lugar onde todo mundo vive há 10, 20 anos, do que num lugar onde as famílias todas se conhecem. Então deram essas dicas de onde a gente fazer compras. Até na época eu tinha a carteira de motorista americana, né, além da brasileira. E Michigan e Stuttgart, eu não sei se é Michigan e Stuttgart ou não sei quais são as cidades, mas assim, tinham tipo um convênio que a gente só precisava entregar a carteira americana e a gente recebia a alemã. Eu sei que todos os brasileiros vão ficar com ódio de mim, não é minha culpa. Todos os brasileiros vão ficar com ódio de você. Eu estou com ódio de você. Exatamente. Porque eu estou me enrolando para fazer a minha carteira de motorista aqui na Alemanha. Eu sempre digo assim, ano que vem eu vou atrás disso, ano que vem. Exato, todo mundo. Não, eu sei, eu conheço gente que perdeu, eu sei que a prova daqui é um terror. E eu fiz em Michigan, e aí quando chegou na época, eu só entreguei a carteira com meus documentos para a Mercedes, né, para a pessoa da empresa de relocação na época, que eles chamavam até Going Global, e me deram a minha carteira de motorista da Alemanha, sabe? Eu assinei os papéis e a minha carteira de motorista daqui, assim, sem problema, sabe? Graças a Deus, tanto que eu digo, mas é porque eu acredito que era o meu destino vir para aqui. Porque se as coisas tivessem sido complicadas, ia ter dito, me deixa em Michigan mesmo. Já que eu já comecei a me adaptar, deixa eu me adaptar num lugar. Mas assim, então isso, carteira de motorista, onde comprar as coisas, sabe? Onde, assim, uma coisa que eu mesmo tenho na carteira de motorista, eu não sou uma pessoa que ama dirigir. Não é o meu, quem me conhece sabe, eu dirijo porque é preciso, mas não. Então, para mim era importante estar num lugar onde eu tivesse um metrô, né? Assim, então eu tenho na porta da minha casa um metrôzinho e tenho também autobahn. Então, se eu precisar, eu vou de carro, mas eu posso me locomover sempre com transporte público. Então, essas dicasinhas que normalmente, principalmente quando vem às vezes um casal de estrangeiros, que as pessoas batem cabeça, porque eu sei o quanto eu e meu marido batemos cabeça nos Estados Unidos, porque lá ele não foi como expatriado, ele tinha um contrato local de lá, então assim, é se virar. Eu me lembro que uma vez ele
tinha um dia livre e ele achou que ele não se tocou que era feriado. E a gente tinha que fazer uns papéis, aí a gente ajeitou tudo e foi pro centro da cidade, aí quando chegou era o dia de Cristóvão Colombo. Só que onde que um alemão e uma brasileira vão saber que existe o Columbus Day? Entendeu? Então, assim, as coisas, os apartamentos todos fechados e a gente sem entender nada, sabe? Coisa que só, tanto que eu brinco quando alguém se queixa, porque é tudo difícil aqui na Alemanha, eu falo, gente, é tudo difícil para estrangeiro, até o estrangeiro aprender como o mecanismo funciona. Porque sempre quando você é estrangeiro é diferente do que o que você está acostumado. Isso é verdade. Sempre. E eu até falo assim com os meus colegas de trabalho que eu acho muito engraçado, né, que hoje em dia tem tanta startup, tem tanta empresa emergente, tem tanta coisa, mas a maioria não tem essa preocupação assim de realmente ter um time especializado na integração da mão de obra estrangeira. E a Alemanha tem tanto imigrante todos os anos, assim, mas às vezes, e para explicar umas coisas básicas, que às vezes você não sabe, né? Tipo, quantas pessoas eu conheço que quando chegam aqui na Alemanha não sabem que você pode escolher lá essa classe de imposto no início, e aí quando vem a primeira folha de pagamento, a pessoa leva um susto, o que é isso aqui? Não tá me eu tenho uma história linda sobre isso. Então linda, conte essa história linda, estamos aqui para isso. Assim, eu sou católica, né? E aí não fiz, porque aqui eles têm o confessor, né? Eu fiz a minha coisinha, católica, tudo bem. Eu não trabalhava nesse ano que a gente foi expatriado. Aí, tudo lindo, tudo maravilhoso. Na época também, até isso, a Daimler pagava a Ernst Young para fazer o imposto do meu marido, né? Porque como expatriado, para resolver as coisas. Tudo jóia. E só que eles não tinham feito o desconto da minha, porque aqui eu não sabia que você paga esse dízimo obrigatoriamente, se você está na igreja. E meu marido não se tocou, porque assim, né, sei lá, e ele ainda estava também na igreja, mas ele não se tocou que tinha que descontar para os dois. Aí a gente voltou para os Estados Unidos, e normalmente, quando a empresa grande faz o seu imposto de renda, você tem sempre um prazo maior para entregar. A gente voltou para os Estados Unidos, ficou mais um ano e pouquinho lá, quando a gente voltou para cá, que estava terminando esse ano fiscal do ano que ele passou aqui. E eu me lembro que ele teve que pagar uma nota de imposto da igreja para mim. E a gente não sabia. E eu fiquei assim, tanto, sabe, que eu falei, toda vez que eu vou na igreja, eu dou minha colaboração, porque no Brasil a gente dá, né? Então eu tô dando sempre. E aí agora descontar, não sei, nem tá sabendo. Tá dando dinheiro em dobro. Exatamente. Eu falei, agora eu tenho crédito por muitos anos. Então, esse é o tipo de coisa que a gente só aprende mesmo passando esse tipo de perrengue, porque não tem como aprender de outro jeito. Não, a menos que você assista os vídeos incríveis deste canal. Tá? Exatamente. E aí dá para juntar. E tem, agora em Stuttgart tem uma amiga minha que ela faz um serviço de relocation service. E aí as pessoas chegam, sério, ela tem até agora um site que chama Connect Comigo, assim, e ela faz mesmo, ela vai com as pessoas, ela explica, ela faz desde tour até dizer assim, olha, você quer que eu te mostre onde compro as coisas, sabe? Então, assim, a Cláudia faz muito legal isso, e como ela veio, ela também já foi expatriada. Então, ela sabe a dor, né? A dor e a delícia de ser expatriada. Né? Assim. Claro. E como que foi no início para ti a questão de visto? Tu precisou de visto porque tu é casada com um cidadão alemão. Com um alemão, né? Então, assim, eu tive desde o início a permissão de trabalho, eu podia trabalhar desde o início. Para te dizer a verdade, eu não me lembro totalmente como foi o processo, mas eu sei também que, assim, que a firma fez tudo para mim. Então, eu tinha o visto, tinha tudo. Foi muito bom nesse sentido, mas a questão era como trabalhar como dentista, porque aí é diferente, não é só você, porque eu não queria só trabalhar, eu queria trabalhar na minha área, né? Então aí é diferente, mas eu tinha o visto de permissão de trabalho, e na época, de 8 anos atrás, mas aí já eram 15 anos atrás, era um pouquinho diferente, que foi quando eu comecei a fazer o processo. Né? Aí eu comecei a fazer o processo, vi que a minha faculdade, a carga horária, era compatível com a faculdade daqui, de Baden-Württemberg. Então, assim, eu fiz Universidade Federal,
e a minha carga era totalmente certinha. Então, eles aceitaram tudo e não me pediram para ir na faculdade. Porque eu conheço algumas colegas que têm algumas cadeiras, né, como chamam, que não pagaram essas cadeiras na faculdade, ou não pegaram, e aí elas tiveram que fazer algumas coisas aqui, que é raro, mas acontece. Então, assim, o que é que eu fiz antes de casar? Eu traduzi todo o meu currículo, né, e traduzi também toda a minha carga horária da universidade. Quantas horas de cada disciplina, quantas horas práticas, para poder fazer a comparação. E isso deu certo, foi aceito, assim, de hora. Aí vem a outra parte, que é você tem que ter a proficiência da língua, que aí vem esse 1 ano de IFA, né, que aí você tem que ter o C1, na época era o C1, agora eu acho que às vezes pode ser o C2, a depender de que estado que você esteja na Alemanha, não tenho certeza. E na época eu só precisava encontrar um dentista que me empregasse, ou uma universidade, alguma coisa. Então, assim, se eu conseguisse, aí esse dentista fica responsável por mim. Porque diferente do Brasil, no Brasil, quando a gente se forma, a gente já pode abrir o nosso consultório. Aqui na Alemanha, a gente sabe que a maioria das pessoas tem um convênio, né? Tem um convênio obrigatório, ou a pessoa tem um convênio normal, ou que é o estadual, o convênio que todo mundo tem, que é o Pflicht, né? Ou você tem o convênio privado, mas todo mundo tem que ter um convênio. Então, para você trabalhar para o convênio, você tem que ter o que eles chamam aqui de Deutsche Approbation, que é fazer uma prova depois. E até você ter, como dentista estrangeiro, você ter essa prova, essa aprovação para você trabalhar e montar seu consultório sozinho, você tem que fazer um período de 2 anos. Na minha época eram até 4, agora mudou para 2. Você tem que fazer um período de 2 anos trabalhando para alguém, e depois desse período, você faz uma prova, e aí você pode montar o seu próprio consultório. E esse período se chama de Assistenzzahnarzt, e esse período é tipo uma residência. É um período que você pode fazer tudo, desde que o seu chefe permita. Entendeu? Então, você tem que procurar um consultório e é bem interessante, normalmente, você conseguir um consultório que abranja todas as áreas, porque esse período serve também de preparação para você fazer essa prova depois. Ah, tá. A prova é por especialização, digamos assim. Não, a prova é geral. Por isso que, por exemplo, se você, no Brasil, eu queria fazer odontopediatria. Hoje em dia eu gosto, atendo muito, que eu me dediquei muito à odontopediatria no Brasil, mas eu mudei totalmente. Hoje em dia eu tenho uma especialização em prótese, especialização em estética e uma especialização em geriatria. Legal. Por que eu fui fazendo essas especializações? Porque, na verdade, eu sabia, odontopediatria eu sei. As outras coisas eu não sei. E você tem que se preparar e tem que ir abrangendo. Então, essa foi, assim, porque na verdade, hoje em dia está mais e mais chegando a especialidade na Alemanha, mas a gente tem muito mais dentistas generalistas, como eu me considero uma dentista generalista, do que no Brasil. Aqui você tem os ortodontistas, que são só ortodontistas, mas eles têm que fazer também essa parte do generalismo, e tem que fazer a prova geral com todo mundo, para depois fazer a parte específica da ortodontia. Você tem os cirurgiões, os bucomaxilos, e você tem os generalistas, né? Que assim, os generalistas podem depois dizer que eles têm o Schwerpunkt, que é o ponto especial, o ponto forte, né? Que como, por exemplo, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho 3 pontos fortes, né? Assim. Entendi. Então, mas... Tem várias perguntas sobre tudo isso que você acabou de falar. Pode fazer. Deixa eu pensar primeiro. Tá, primeiro, tu disse que tu fez aquele curso de 1 ano de alemão, né? De língua, isso. Então, assim, nesse 1 ano, quando tu chegou lá na festa de Natal, aí tu já pensou, agora eu me sinto pronta em termos de alemão para começar a ir atrás da minha profissão? Ou quanto tempo demorou, assim, até tu começar a pensar nisso realmente? Aí, assim, foi o seguinte, quando chegou em fevereiro, a gente voltou para os Estados Unidos. Sim. Que foi meu aninho de expatriada. A gente voltou para os Estados Unidos. Aí ficamos nos Estados Unidos, aí eu engravidei, e nesse período meu marido teve uma proposta para voltar para cá, como contrato local alemão. Ah, legal. E aí, só que eu tinha tido alguns contatos com uma professora da Universidade de Tübingen, que ela tinha me dado o contato de uma outra Aline, que também é dentista, aqui em Baden-Württemberg.
e que foi, assim, muito querida, que me deu muitas dicas, assim, bem legais. E aí, quando eu sabia que era possível. Eu sabia que não era fácil, mas eu sabia que era possível. Então, eu voltei para os Estados Unidos com isso na minha cabeça. Antes de engravidar, né, eu voltei. É possível na Alemanha, mas eu estou nos Estados Unidos. Então, eu estava lá me preparando para o Boards Exam, que é uma outra história, uma outra... Aí, nisso, o chefe do meu marido daqui ligou para ele e perguntou se ele queria vir para a Alemanha no contrato local. Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, mas você é doida, Alemanha, a Alemão! gente não vai ser, a gente não vai ser mais expatriado, a vida é real, não tem o carro extra da firma, sabe? Não tem o aluguel pago, tudo quem vai pagar é a gente. Então, assim, é uma vida diferente. Mas nos Estados Unidos a gente também não era expatriado, então a vida era igual, né, digamos assim. E eu nunca me encantei muito com o American Way of Life, então eu não tinha essa fantasia dos Estados Unidos. E aí eu falei para ele, eu quero. E aí a gente começou a preparar para voltar para cá, para vir para a Alemanha em setembro. Não, em setembro. Só que aí eu engravidei e eu tive uma gravidez de risco, bem complicada. E com isso a gente acabou mudando os nossos planos. A gente só chegou aqui em fevereiro. Aí eu cheguei com uma filha pequena. Minha filha nasceu prematura, ela já tinha 4 ou 5 meses quando a gente chegou. E aí ficou aquela coisa que eu indico para todo mundo. Quem tem filho, a gente sempre diz assim, mas eu tenho filho, não dá para fazer. Gente, vai fazer os cursinhos de massagem que tem aqui. O bom da Alemanha é que aqui os pais são presentes. Então, como os pais têm que ser presentes, quem vai para os cursinhos, quem faz tudo com os filhos são os pais. Não existe lugar melhor para fazer amizade do que o playground. Claro que você não vai fazer amizade com todo mundo, mas você vai ter sempre. Eu tenho hoje em dia 4 amigas, minhas 4 melhores amigas alemães, são pessoas que eu conheci graças à minha filha. Assim, sabe? Uma é da massagem, do baby massagem, que eu fazia com ela. A outra é duas são da aula de balé, que eu levava e a gente ficava esperando e ficava conversando, né? E uma era minha vizinha de porta, que as filhas dela e minha filha pensam que são irmãs, assim, sabe? Assim, e são esses os melhores contatos, porque a gente às vezes fica, claro, se você não fala nada de alemão é difícil, porque você tem que encontrar alguém muito paciente, que tenha vontade de realmente, né? Mas se você se esforça para estar aprendendo, se você é uma pessoa que tem alguma comunicação, algum gancho, né? Claro que é como eu digo assim, você vê, por exemplo, o Brasil. Você está no Brasil, todo mundo fala sobre novela. Então, se você estiver no Brasil, se você não assistir a novela, você é uma pessoa por fora. Você tem que ter alguma coisa para participar. Eu tenho uma amiga que é da Holanda e ela morou no Brasil um tempo, e aí ela assistia a Avenida Brasil na época, porque ela dizia todo mundo, que ela dizia assim, que todo mundo ela fazia aula de português daí, né, porque ela tava lá fazendo trabalho voluntário e tal, e aí ela dizia, todo mundo chega na aula e fica falando da novela, e aí eu chegava em casa todo dia, tava ela lá assistindo a novela, sabe? Mas é isso, e aí com a novela, tanto que eu digo, eu assistia isso logo no meu casamento, eu assistia com a minha sogra e com a minha cunhada, Marienhof, que era uma novela que ficou não sei quantos mil anos no ar. Aí depois eu comecei a assistir Das Perfect Dinner, eu assisto uns programinhas assim, que eu digo, não são programas para você ficar culturalmente, mas são programas que te dão a linguagem do dia a dia, são programas que te mostram um pouquinho como as pessoas vivem, e são programas que aí mostram para você o que para você, na verdade, é bem diferente, e você vê que às vezes não é melhor nem pior, é só diferente, né? Assim, então isso tem que falar, tem que fazer. Aí sim, aí nesse período eu ainda não estava me sentindo, uau, eu vou trabalhar. É o período da maternidade. Aí quando a minha filha fez 1 ano, aí eu falei, agora eu tenho que começar a me movimentar, porque daqui a 2 anos ela vai para o jardim de infância. Aí quando ela for para o jardim de infância, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ser a Aline, não só a Aline, mulher de Stefan e mãe de Sofia. Quero voltar a ser eu. Então, na época, eu ia para um grupinho quando ela era pequena, eu tinha aula de música em alemão, essa massagem em alemão, uma coisa assim, e tinha o grupo de brasileiras também. Então, também eu nunca fiquei, não, a gente vai cortar. A gente se encontrava, na época tinha um grupo aqui chamado Cria Brasil, que foi extinto, mas que assim, a gente se encontrava toda semana, com folclore, com as coisas, era bem misturado mesmo. E aí eu continuei, aí comecei e voltei, entrei em contato com a Aline, e a Aline falou, Aline, tem uma dentista, a Paula, que ela mora muito perto de você. Ela é da Costa Rica, mas ela fez mestrado no Brasil. E aí, com isso,
eu entrei em contato com a Paula e a Aline tinham um grupo de estudo para se preparar para essa prova, porque elas já estavam mais tempo que eu aqui. E aí, mesmo sem eu trabalhar, eu comecei a participar desse grupo. A gente dividia os temas e se encontrava uma vez por mês. E aí, a gente ia ajudando. Aí tinha a Cláudia, a Aline, a Paula, e a gente, a Ornella, tinha um grupinho bom que a gente se encontrava de vez em quando. E cada uma foi resolvendo, assim, a sua vida. E aí, quando a minha filha fez quase 3 anos, aí eu fiz uma entrevista de trabalho, só porque, para ver como era, mas foi me sentindo super mal. Eu sabia que eu sabia falar, mas as coisas que ele me perguntava, eu não sabia direito. Foi no consultório de um dentista que até viajava bastante para o Brasil. E na época, como eu disse, eu estava indo Tem naquela muito fantasia. dentista que vai para o Brasil para dar palestra, né? Tipo, eu já Tem, conversei com vários. Eu acho tem isso bem dentista que vai para o Brasil interessante. para dar palestra e eles fazem também, assim, alguns projetos sociais que aí vão para fazer expedição, para tirar dente, para fazer coisas assim. Tem bastante dentista. E, assim, a odontologia brasileira é muito bem vista. Assim, eu digo que, graças a Deus, que eu estou numa área que, quando eu falo que eu sou brasileira, eu não tenho aquele, sabe, será que ela estudou? Não. Quando eu Ah, falo que eu sou legal. brasileira, é assim, os colegas, sabe, respeitam. Isso é legal, porque você sente exatamente isso. E hoje em dia que eu consigo falar direitinho, consigo me comunicar bem, então, assim, você sente que você está de igual para igual, né? Porque no início, claro, até você ter aquele vocabulário, assim, eu me lembro que quando eu fui a primeira vez na universidade, em Tübingen, e aí a professora me permitiu assistir uma aula. E eu ouvindo ele explicando, ele falava sempre assim, das ist komisch, era uma coisa terrível. E eu falava, meu Deus, como é que ele está achando isso engraçado? Mas komisch não é engraçado. Komisch é estranho. E eu, na tradução literal, né, com o meu alemão da época, meu Deus, como é que ele está achando isso komisch? Isso não é komisch. E era komisch. Hoje em dia eu sei. Imagina. Mas então são aquelas coisas que a gente no início, tá. Então, aí depois, nesse período, aí a Paula, que a gente estudava junto, ela tinha uma entrevista de trabalho em Stuttgart. E aí ela me falou, ai, Aline, vamos comigo, pelo menos você conhece o dentista, e quem sabe tem um estágio para você, e aí também ela não iria sozinha, porque você é de mãozinha dada, é tudo mais fácil. Aí a gente foi, e porque também ela estava com a filhinha dela pequena e ela ia trabalhar lá só meio período. E ela, na época, já trabalhava num outro consultório. Aí quando a gente foi, aí ele falou, aí você só vai trabalhar meio período? Ela falou sim. Aí eu falei, eu queria um estágio, né, toda assim, com vergonha. Aí ele falou, bem, eu não tenho paciente para você, mas se você fizer a sua clientela, você pode vir, pode começar. Eu falei, como assim? Aí ele traga seus papéis para a gente dar entrada no Regierungspresidium, que é o órgão que você tem que dizer, ok, eu tenho um dentista que se responsabiliza por mim, né? Aí falei, tá certo. Aí a gente fez na época um acordo, como eu não tinha paciente, ele também não tinha paciente para me dar, a gente fez um acordo que eu ganhava por produção, né? Se eu atendesse paciente, eu ganhava, se eu não atendesse, eu estava lá para aprender. E assim, na época foi como meu marido falou, é melhor Tu, ainda. tu sabe dar algumas informações a respeito, por exemplo, de que tipo de contrato é esse? Porque isso não é um contrato de autônomo, né? Você tinha um Não, contrato de eu tinha um trabalho. contrato de funcionário, eu tinha um contrato e no início eu tinha um contrato de mini job. Ah, entendi. Eu tinha um contrato de mini job porque eu trabalhava uma manhã e uma tarde na semana, uma coisa assim. E como eu disse, eu não tinha paciente. Então, às vezes, tanto que é muito engraçado que no início, ela até faleceu esse ano, a funcionária que fazia a contabilidade do consultório, a Frau Copa, ela falou assim uma vez, Schumacher, não fica tanto tempo aqui assim, não. Senão o marido da senhora vai pensar que a senhora está ganhando dinheiro. Porque se eu ficasse o dia todo lá, né, atender 2 pacientes, mas estou o dia todo no consultório, entendeu? Não está matando a fome de ninguém, né? Aí... Mas aí também foi bonitinho, porque quando ela se aposentou, ela ficou sendo minha paciente. E aí ela pegou e ligou para marcar, e depois quando ela chegou, ela falou, não, porque agora para marcar com a senhora tem que esperar 2 semanas. Eu falei, tá vendo? Mudou, né? Mudou, valeu a pena, né? Então, assim, aí depois desse dia eu comecei a trabalhar nesse consultório, onde eu fiz o que a gente chama de assistente site. Aí eu fiz nesses 2 anos, e aí nessa época eu consegui tirar minha cidadania alemã, que aí também uma das perguntas é assim, a cidadania alemã ajuda? Ajuda.
Assim, não é porque eles são maus, não é porque eles são nazistas, não é, mas é qualquer lugar do mundo. Se você está no Brasil e você é brasileiro, você tem vantagens que o meu marido não tem, porque ele não é brasileiro. Entendeu? Aham. Então, assim, é diferente. Um cidadão é o cidadão, então ele está na frente de quem não é cidadão, né? Sim. É normal assim. E eu Então, sei que por exemplo, quando você vai abrir empresa, eu sei que tem algumas diferenças também. O processo é um pouquinho diferente quando você tem a cidadania isso, alemã e você tem, assim, menos pré-requisitos, porque querendo ou não é uma segurança a mais, né? Que eles têm com que vai dar tudo certeza. certo. É, Que ele sabe que ele tem até assim, de onde, se você der tudo errado, ele tem de onde tirar informações, ele tem pessoas para procurar, que no caso, se exato, a gente é estrangeiro, não tem ninguém, você está aqui sozinho. Vai procurar quem, exatamente. né? Então, assim, então nisso, aí eu passei a ser tratada como uma alemã que estudou fora do país. E aí, Tu e zerou a isso vida, fez na a verdade, né? diferença. Porque tu tem É, sobrenome alemão, aí tu fez a aí, cidadania, daí tu fala alemão, entendeu? não, e o melhor é que no consultório que eu tinha antes, né, porque eu mudei de consultório, agora eu comprei um consultório novo em fevereiro. Então, no consultório que eu trabalhei, que depois eu me tornei sócia, o dentista que abriu esse consultório lá se chamava Schumacher. Aí era muito engraçado, só que ele já tinha anos que não estava mais lá. E eu trabalhei com a Paula e com o Dr. Link. Aí tinham pacientes velhinhos que chegavam e falavam, mas a senhora é filha, é parente do Schumacher? Eu não tenho nada a ver com ele. É só coincidência mesmo, assim, sabe? E aí, então a gente ficou se preparando, e aí quando eu tive esse upgrade, vamos dizer assim, e aí eu fui tratada de forma diferente, então até os pré-requisitos que eu precisava para trabalhar foram diferentes, para eu conseguir a minha Deutsche aprovação foi diferente, entendeu? Então Entendi. então com isso tudo ficou mais fácil, porque, e isso facilitou, assim, bastante a minha vida, e aí eu consegui a minha Deutsche aprovação, que é como o diploma daqui. Então, hoje em dia, eu tenho ali que eu estudei na Universidade Federal da Bahia, mas eu tenho o certificado alemão, de dentista alemão, Ah, entendi. entendeu? E aí eu consegui, aí a gente faz uma entrevista com essa Kassenverein, que é quem coordena todos os convênios, e aí eles aprovam, tipo, o meu banco de dados, eu tenho que dizer onde eu vou trabalhar, e aí eu tenho a minha independência como dentista. Assim, que Entendi. eu fiquei 3 anos trabalhando para o Dr. Link, para o Oliver, e aí depois eu me tornei autônoma. Aí no início eu tinha um contrato de mini job, depois eu tinha um contrato de funcionária, que aí você tem um salário fixo. No caso do meu contrato era assim, aqui eles fazem o seguinte, tem muitos dentistas quando estão na fase do assistente site, porque o que é que eles dizem? O dentista que faz o assistente site é o dentista ou recém-formado ou é um estrangeiro que está aprendendo. Então você tem que ensinar. Eles consideram, como na medicina, a residência você está aprendendo ainda, né? Uhum. Então os 2 primeiros anos é para você aprender a trabalhar no consultório. Então o Uhum. salário normalmente aqui em Baden-Württemberg varia entre 2.300 a 2.800 euros para trabalhar entre 35 a 38 horas, Uhum. né? E você tem essa variação, e alguns consultórios têm tipo um teto, que se o dentista produzir, sei lá, 10 mil euros, aí ele vai ganhando porcentagem a partir do que ele produziu. Porque Entendi. dizem que porque ele tem que, é como se a pessoa trabalha, mas ela tem que arcar com o próprio salário, claro, ela tem que produzir o próprio salário, tem que produzir o salário da funcionária, porque aqui na Alemanha sempre tem atendente, sempre, não é como no Uhum. Brasil, que muitas vezes a gente tem alguém na recepção, mas a gente trabalha sozinho e a pessoa só faz a limpeza. Aqui as Uhum. meninas têm um curso técnico de 3 anos e, por exemplo, no meu consultório agora eu tenho 6 funcionárias que todas elas tiveram 3 anos de curso técnico, mais um ano extra para poder fazer limpeza, para poder trabalhar realmente sozinhas no Eu paciente. ia perguntar isso também, porque uma coisa que eu achei bem interessante, assim, né, quando eu me mudei para cá, quando eu ia no dentista, é que eu tenho a impressão que essas funcionárias, elas fazem muita coisa no consultório. E aí eu Mas ficava assim, isso é. mas eu vim do dentista, e daí quem tá me atendendo é essa outra pessoa. Mas, não, mas elas, e assim, eu te digo, no início, é tão engraçado que no início, como eu te falei, eu tinha tempo. Então, quando eu tinha tempo, eu fazia tudo dos meus pacientes. Eu fazia tudo.
E aí, quando eu fui começando a não ter tempo, aí eu tinha que explicar, tanto que até hoje, quando eu tenho paciente que chega a primeira vez, um brasileiro, eu aviso, olha, ela está fazendo isso, ela já acabou o curso técnico, ela já tem permissão para trabalhar, porque elas têm até autorização para tirar radiografia. Eu decido quando vai ser feito, mas elas têm, que eles chamam aqui Röntgenschein, que seria tipo a carteirinha da radiografia. Sabe, durante o curso técnico, não, mas quando o curso técnico terminou, elas podem tirar radiografia, elas podem fazer moldagem, elas podem tirar o tártaro, fazer a limpeza, porque tanto que tem bastante higienista dental aqui. São coisas que no início, e assim, que você falou assim, dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha as coisas teóricas que eu tinha aprendido com as meninas, mas eu nunca tinha, quando eu queria fazer o estágio, e o Oliver me deu já um emprego, eu já fui jogada, então eu comecei a trabalhar no consultório alemão, trabalhando como eu trabalharia no Brasil, entendeu? Então eu fazia as coisas, tanto que até hoje é muito engraçado, que as meninas, até hoje tem coisas que eu pego, que eu faço, que as meninas olham assim, porque meu colega nunca vai fazer isso, que eu digo, ai, deixa eu ver o que faço, já tô aqui, já, entendeu? Não por nada, mas é porque cada um tem a sua função e elas são pagas também para isso, elas são muito bem pagas, sabe? Aqui na Alemanha, assim, a questão salarial, basta te dizer que muitas vezes um dentista assistente, que é esse dentista recém-formado, ganha menos do que uma atendente. Olha que é uma só, coisa né? impensável no Brasil, mas é assim. Claro que aí depois, com os anos, depois de 5 anos de profissão, o dentista pode estar ganhando mais que o dobro, até às vezes. Eu Mas, já li que, assim, né, que dentista sênior aqui na Alemanha, não sei se existe esse termo, mas estou inventando aqui, que assim, mas um dentista muito experiente, muito qualificado, que são as profissões mais bem pagas, assim, aqui da Alemanha. assim, eu demorei para acreditar nisso, porque eu trabalhava menos, porque eu tinha uma filha pequena, mas nos últimos tempos que eu tô, que agora, assim, o ano do corona foi super legal, que meu marido em casa, então eu pude trabalhar muito mais. E aí eu entendo, porque é uma coisa, os dentistas aqui, eles trabalham normalmente, o dentista que é dono do consultório, não trabalha só 30, 35 horas, ele trabalha normalmente 40 horas, ainda faz as coisas de consultório, ainda faz contabilidade, ainda faz, claro que ele tem um funcionário que faz, mas ele controla, sabe, assim, é bastante coisa, mas o dentista ganha direitinho, assim, hoje em dia, tanto que no início meu marido falava, que os colegas dele sempre falavam, você que deu um golpe, né, porque tem a coisa que meu marido é engenheiro, tem a coisa da brasileira que dá o golpe no alemão, não, quem deu o golpe foi ele, sabe, e eu achava, aí assim, aí hoje em dia eu sei que, assim, não vou dizer que ele deu o golpe, mas vou dizer que ele se deu bem também. Ele foi esperto, ele foi bem esperto. Exatamente. E fala um pouquinho, então, da tua trajetória para abrir um consultório, como que foi? Bem, assim, eu fui jogada na água fria, porque foi o seguinte, quando eu terminei o meu assistente site, a Paula, na época, ela tinha terminado dela um ano antes, e o Oliver, que hoje em dia ainda é meu sócio, ele foi comigo agora para o meu consultório novo, ele falou assim, eu não quero mais, ele tem uma filha da idade da minha, só que ele é mais velho que eu, ele falou, eu não quero mais ficar com a responsabilidade sozinho. Se vocês quiserem ficar aqui, e o consultório, a localização era no centro, então super legal, aí se vocês quiserem ficar aqui, vocês têm que se tornar sócios, porque eu quero dividir responsabilidade. Eu falei para ele, mas peraí, eu sou super responsável, ele, Aline, porque eu sou pontual, eu sou responsável, eu sou, entendeu, assim. Aí ele, mas é diferente quando é seu. Eu falei que nada, eu sou responsável, eu vou continuar sendo responsável. Mas é diferente quando é seu, sabe? Porque antes eu só trazia, assim, questões de pacientes comigo. Hoje em dia eu trago questões de paciente, trago o e-mail que veio errado, trago a conta que não sei o quê, trago, sabe? Não, e assim, uma questão É bem legal, diferente. tributária, tem tudo Claro, tudo, isso, e a assim, responsabilidade dos funcionários. é tudo diferente, entendeu? É tudo diferente. Então, aí a gente ficou, aí começou, aí eu fui procurar o História Berata, que é o contador, que aí a gente tem o contador que ele já tinha antes, aí ficamos, aí eu fui fazer o financiamento no banco, né? Aí, assim, aí eu me lembro que o meu sogro foi super fofo, ele procurou tudo para mim, sabe? Me deu uma coisa, uma pasta desse tamanho, com todas as possibilidades de bancos, de isso, de aquilo, e não sei o que ele é ótimo. Tudo que a gente precisa, assim, de burocracia, ele adora, sabe? Então, ele vai e procura para todo mundo. Que bom. Para todo mundo Essa da é uma família. pessoa Gente, boa para ter na não é para Alemanha. escrever para mim, não é para escrever para mim e falar, olha, seu sogro, não, ele só faz para a família. Entendeu?
Mas assim, então ele fez bastante. Aí na época tem ainda o BV Bank, e aí eu tive uma super Berater, que eu assim, sabe, adoro. Meu sócio odeia ela, porque ela controla tudo direitinho, assim, e ele odeia porque ele não precisa. Mas eu falo pra ele, eu preciso, porque eu não sei nada. Eu falo, eu sou dentista e meu sonho nem era ser dona de consultório, meu sonho era só tirar dente, limpar dente, fazer dente bonito. Então, eu não quero me preocupar com essas coisas. E ela é daquela pessoa assim que fala, poxa, uma a senhora tem que me dar esse e esse papel, e assinar de tal e tal jeito, e mandar tal e tal assim, e isso aqui você vai dar para o seu história berata, sabe? Seu marido tem que, no início, meu primeiro consultório, o outro, meu marido teve que fazer o Bürgerschaft, né, que ser meu fiador. Porque, exatamente, porque na época eu não tinha história de carreira, e para pegar o empréstimo, tudo, aí ele teve que ser meu fiador. Então, assim, por exemplo, uma pessoa estrangeira, sozinha, que não tem um capital grande, eu não sei como funcionaria isso. Talvez se o marido estiver aqui com um contrato local, trabalhando para uma empresa, né, talvez funcione também, porque você tem que ir, às vezes, claro, a pessoa consegue um empréstimo, mas às vezes como é que a gente fala? Os juros do empréstimo, uma coisa assim, que tudo fica maior, porque quando você pede um empréstimo, eles fazem a análise da sua credibilidade, digamos assim, né? E aí, a partir desse ponto, você recebe 1%, 2%, tudo isso são os riscos que você oferece. E aí, aqui na época, meu marido já tinha um contrato de bastante tempo, da Mercedes e tudo, então foi bem tranquilo para mim conseguir esse empréstimo, né? Mas aí tem empréstimo, aí vem a questão, como você falou, da história classe, né? Da classe do imposto de renda. Aí vem a questão de o filho fica, por exemplo, quando você tem um mini job, você não paga o plano de saúde. O plano de saúde é descontado do seu marido. Mas se você ganhar 452 euros, você já começa a pagar o seu plano de saúde. Então, assim, tem um aumento que você fica, na verdade, mais pobre do que tudo. Porque você começou a ganhar dinheiro, mas você está ganhando ainda pouquinho, né? É sério, você está ganhando pouquinho, mas você já tem que pagar o seu plano de saúde e você ainda paga o seu imposto, sabe? Então, aí você pensa, ok, mas esse outro comecinho, conselho, quando você está ali no meio, é muito difícil. Muito. Quando você sai do mini job para os 1.000 euros, entendeu? Depois daí melhora. Quando você sai do mini job para os 1.000 euros, você pensa, vou fazer isso, não vai valer a pena. Mas eu acho que você concorda comigo, vale a pena. Entendeu? Sim, vale a pena. Você sempre tem que olhar no longo prazo, né? Olhar lá para frente do seu objetivo. Mas é muito difícil ali no começo. Aí você olha o dinheiro na sua conta e pensa, por que eu tô fazendo isso? Exatamente. Por que eu tô saindo de casa, né? Então, assim, aí as pessoas ficam com a ilusão que não vale a pena, mas vale porque é a longo prazo. E principalmente nós mulheres, por causa da questão de filho, isso, aquilo. Então, assim, a gente sempre tem aquela parada. Normalmente, claro que tem umas famílias que as mulheres já conseguem sair, os homens já ficam desde o início em casa, mas não é a regra. A regra somos nós pararmos, né? Então, assim, mas mesmo assim vale a pena, porque as crianças vão crescendo. Como eu digo, eu trabalhava 20 horas, depois eu passei a trabalhar 25, né? Hoje em dia eu trabalho 35 em paciente, mas às vezes trabalho sábado, sabe? Então, assim, já modifica bastante. Né, já modifica bastante. Então, esse eu acho que é a questão do financiamento, porque a gente tem que pensar que o euro está muito mais alto que o real, então é muito difícil uma pessoa trazer tanto dinheiro assim, que dê para montar um consultório sem pegar empréstimo. Mas, como a pessoa também não sai do Brasil hoje para chegar aqui e já começar a trabalhar, esse tempo a pessoa vai fazendo a clientela, porque você chega no banco e aí o banco te pergunta quantos clientes você atendeu, aqui é tudo por trimestre, quantos clientes o senhor atendeu no trimestre passado, né? Entendi. Atendeu X clientes, desses custos, quanto foi o custo de laboratório, quanto o senhor ganhou, né, para saber qual a sua produtividade por paciente, que era uma coisa que eu nem sabia. O que eu quero saber? Eu tô atendendo, eu tô feliz. A gente não para pensar, né? Tipo não, exato. Eu tava tão feliz, tô trabalhando, tô cheio de paciente, entendeu? Aí não, porque um dentista tem que ganhar X por paciente, sabe? Aí você tem aquelas coisas que aí, poxa, mas tudo bem, né? Mas esse não é o ideal. Aí, tanto que a minha gerente do banco, eu quero que um dia a senhora chegue aqui e que eu fale, olha, a senhora pode viver sem o seu marido e manter o seu padrão de vida, sabe? Então, assim, graças a Deus, ela já me deu esses parabéns, ela deve estar se aposentando daqui a uns 2 anos, ela vai se aposentar feliz, eu não vou ser uma.
das clientes dela que eu ia falar. Mais uma, sabe? Mas ela, não, eu que ela fala, não, porque eu quero que a senhora fique independente, entendeu? Então, assim, o objetivo é esse, né? Que não é tão fácil. Então, são todas as coisinhas que, assim, que a depender da profissão, por exemplo, quem trabalha com marketing, você tem que ver, eu tenho que fazer tantas páginas, eu tenho que fazer tanto, quem trabalha com viagem, eu tenho que vender X pacotes para poder pagar o meu custo, né? E aí você tem, no caso, você tem o custo, como nesse momento, é o custo do aluguel da sala, é o custo do meu financiamento, que eu comprei o consultório, é o custo das minhas funcionárias, é o custo do laboratório, então são os custinhos, aí vem. Isso é só o consultório. Aí vem Eu ainda o meu fico plano de imaginando os saúde. equipamentos, que são Isso, não, caríssimos. exatamente. Aí vem o meu plano de saúde, vem a minha aposentadoria, que dentista tem uma aposentadoria numa diferente, que é para dentista, veterinário e médico. Ah, não sabia. Exatamente. Que também isso daí é diferente quando você começa. Quando eu peguei a minha permissão de trabalho, eu estava inscrita no Deutsche Rentenversicherung, que todo mundo tem. E aí, quando eu começo a trabalhar como dentista, eu recebo uma cartinha do Versorgungsanstalt, que é um órgão que é para dentista, médico e veterinário. E aí, isso você tem que pagar, tem o mínimo e você paga normalmente 12% do seu salário anual, exatamente. Aí é aquela coisa, né? Que aí você fica feliz, aí quando você vê tudo que você está pagando, aí você fala, será que vale a pena? Mas né? Vale. Não vale. É bom que eu gosto do que eu faço, então vale a pena. Isso é muito importante, isso é muito importante. É, E deixa eu voltar um pouquinho e fazer uma outra pergunta, que tu mencionou que teve uma fase ali no meio em que tu fez entrevista para ver como que era. Como que são entrevistas para trabalhar como dentista? Tem alguma coisa você, assim? assim, você leva o seu currículo e aqui você leva também o seu. Normalmente, por exemplo, tem uma revistinha chamada ZM, que é, né, ZM, que é a revistinha do dentista. Hoje em dia, com o Facebook, com o Instagram, tem até anúncio de vaga na internet, que na minha época também não tinha, né? Então, aí teve essa vaga desse dentista em Filho da Estado, que é aqui novo. Eu me lembro como hoje, que eu fui ver, não sei o que, aí conversei com ele. Aí você leva o seu currículo, e você diz o que você faz. E como eu disse, na época, a minha experiência era odontopediatria, porque isso foi antes de eu começar a trabalhar aqui, e aí eu cheguei e ele tinha um consultório que era totalmente voltado para implante. Então eu acho que ele falou assim primeiro, essa louca nem leu assim nada sobre o meu consultório. Porque outra dica, antes de você ir para uma entrevista de emprego, procure ver o que a pessoa faz na empresa que você está se candidatando. Entendeu? É importante. Leia um pouco a Mas tudo respeito do lugar a onde você respeito. pretende trabalhar. Onde você vai para você saber assim, né? Aí ele, não, porque eu faço bastante, tudo bem. Tanto que quando eu saí de lá, eu falei com meu marido, ó, não vai dar. O que ele precisa não é o que eu posso oferecer para ele nesse momento, sabe? Talvez daqui a uns anos. Então, assim, porque é fácil, e quando você chega aqui, como eu disse, olhando na internet hoje em dia, você consegue achar bastante coisa, sabe? Mas para isso, a pessoa precisa da língua, que isso também foi uma das coisas que eu ouvi desde o início. Quando eu fui na faculdade, que eu não entendi o começo, né? Eu falava inglês e a professora foi super legal comigo, me apresentou a todo mundo como uma dentista brasileira que estava lá, mas ela falou para mim, você tem que aprender alemão. Sem você aprender alemão, fica complicado. Claro. E mesmo, assim, porque você tem que se virar nas coisas, você tem que preencher os formulários, sabe? E a gente tem sempre que preencher formulário, tem que justificar. Assim, eu nem preciso te dizer o quanto eu tremi a primeira vez que eu tive que falar com um perito que queria que eu justificasse um tratamento que eu fiz. Meu rosto ficou vermelho. E eu antes conversei com a minha atendente para ela, sabe? Conversei com o meu sócio para eles me darem uma correçãozinha, porque você quer falar mais correto do que você, né? Poderia, Claro. para ele saber que ele tá, entendeu? Então, assim, é bastante emoção. É um aprendizado diário, né, que não Isso, acaba. exatamente, que não acaba. Exatamente. E,
Tu teria condições de fazer, por exemplo, uma comparação com o trabalho no Brasil e o trabalho aqui na Alemanha, em termos de se tem alguma coisa que é muito diferente, né? Claro, a gente falou, por exemplo, né, das funcionárias, como elas fazem Exatamente. mais coisa, mas eu até digo assim, questões culturais, talvez, da forma como as pessoas se comportam, ou tipo, tem alguma coisa assim que tu observa que no início você pensava, ah, isso é meio esquisito. Assim, o que eu percebo, mas isso também é uma coisa, uma mudança positiva. Quando eu cheguei aqui, a prevenção era muito menor, sabe? Quando eu comecei a trabalhar há 14 anos, as pessoas se preocupavam muito, muito menos com prevenção. Agora a preocupação com a prevenção está começando a melhorar. E no Brasil a gente já se preocupa com prevenção há muito tempo. No Brasil, assim, as pessoas que têm, eu digo assim, normalmente as pessoas que têm um pouquinho de instrução e que têm uma possibilidade estão indo para o dentista a cada 6 meses, sabe? Estão cuidando, estão escovando direitinho. Uma coisa que aqui não existe normalmente, ou quase não existe, é a escovação depois da hora do almoço. Eu ia falar isso, eu ia perguntar, porque toda vez que eu Isso não escovo existe. os dentes, eu escovo o dente na empresa. Quer dizer, agora não, porque agora estamos trabalhando em home office, mas quando eu trabalhava na empresa, eu ia depois do almoço escovar os dentes. E aí as pessoas, elas sempre me perguntavam, você vai no dentista hoje? Tipo, por que você tá escovando os Exatamente. dentes? Eu acho isso muito esquisito. Assim, agora o que eu posso dizer também, que isso eu até explico para os meus pacientes, a recomendação oficial, eles estão tentando mudar para que as crianças escovem depois do almoço também, mas ainda é a recomendação oficial 2 vezes por dia. Mas os estudos mostram que a placa bacteriana, se ela for retirada totalmente até 48 horas, não existe a desmineralização a nível de. Eu não estou dizendo para ninguém escovar só o dente a cada 2 dias, não. Por favor, quem Todo mundo escova que os dentes assiste 3 vezes esse por dia, vídeo escova. escova os dentes Quem escova os 3. dentes 4 vezes, escova também o fio, passa o fio dental, usa tudo direitinho, porque depois eu vou te contar outras lendas, né? Aí, assim, os pacientes, a recomendação aqui oficial são 2 vezes por dia, mas se você realmente escova as 2 vezes, legal, que você escove bem, que você faça a faxina ótima, você não vai ter cárie, entendeu? Não vai ter. Agora você tem que escovar bem. O nosso problema, por que a gente tem cárie? Porque o lugar que a gente escova mal, a gente sempre escova mal. É tipo o cantinho da cozinha que você não limpa da pia. Aquele cantinho é o mesmo, sabe? E todo dia, se você não prestar atenção, você vai deixar aquele cantinho com uma borrinha. E aí é onde forma a cárie. Entendeu? Então, assim, e aí a minha experiência, eu trabalho com os alemães que eu atendo são mais o que? Classe média, são tipo, classe média, são pessoas que têm mais instrução. No geral, eles têm a saúde bucal bem compatível com as dos brasileiros, do mesmo nível intelectual e cultural, mesmo escovando menos, mas os alemães não estão, eu digo assim, na minha experiência, eu não estou dizendo, não é uma verdade absoluta, porque nada é verdade absoluta, mas assim, as pessoas que eu convivo na Alemanha, os alemães, bebem menos Coca-Cola do que os brasileiros, comem menos doce do que os brasileiros. Mas eles fumam muito mais. Sim, claro, fumam muito mais, mas assim, é uma coisa que também espero que um dia mude, né? Fumam muito mais, mas o cigarro causa outros problemas, o cigarro não causa cárie. Causa mancha, causa problema na gengiva, entendeu? Mas aí é uma outra coisa, então assim. Mas, então, com isso, e é muito engraçado porque a lenda, eu tenho pacientes brasileiros que dizem assim, que no Brasil eu não tinha cárie, mas agora aqui na Alemanha eu só escovo meu dente 2 vezes por dia. E é por isso que eu tô com cárie. Aí eu falo, não é bem assim, sabe? Porque tem muita gente, a maioria do mundo não escova os dentes 3 vezes por dia. Porque a maioria das pessoas trabalha num local que não consegue escovar 3 vezes por dia. Gente, eu não consigo. Se eu almoço e não escovo os dentes, eu fico. Sabe quando você sente com bafo? Eu não consigo. Mas assim, sempre quando você acaba de escovar os seus dentes, você sente que seus dentes estão com aquela crostinha ou você sente seus dentes lisinhos às vezes? A depender do que você coma. Depende do que come. E depende do quanto vontade que escova os dentes também, né? Às vezes você tá ali só para dar tapeada, mas às vezes é realmente. E aí você disse agora o meu ponto, porque o brasileiro às vezes escova 4 vezes, mas deu a tapeada para não ficar com bafão, entendeu? Mas não limpou direito, entendeu? Então, assim,
Então, por isso que eu digo, nada é absoluto. A questão é, faça suas 3 vezes, mas faça bem feito. Mas faça bem feito. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto. E um outro ponto que está mudando bastante é a questão da estética. Assim, antigamente, quando a gente fazia clareamento no consultório, a gente fazia só para os brasileiros. Esse ano, e mesmo com Covid, que está todo mundo de máscara, a gente fez agora em fevereiro 6 clareamentos com alemães, que é uma coisa, assim, super inédita. Que as pessoas estão mudando, está começando a vir aquela coisa mais, assim, de uma consciência. Eu não sei se também a questão das pessoas não terem viajado, não estão gastando dinheiro com outras coisas, estão tendo grana para gastar em si mesmo. Mas, assim, hoje, uma outra paciente alemã, que tem uma protusão, assim, ela já tem os dentinhos, assim, há milhares de anos, milhares não, mas há 50 anos quase. E agora, ela quer colocar um aparelho, coisa que antigamente na Alemanha, um adulto usando aparelho, sabe, quando minha mãe colocou o aparelho mais tarde, já depois dos 50 anos, minha mãe veio me visitar e a minha sogra perguntou, sua mãe usando aparelho agora? Sabe? Que você quase não vê, mas está começando a mudar isso. A questão da estética está sendo modificada um pouquinho aqui na Alemanha. E isso no Brasil a gente sabe que estética, assim, às vezes a pessoa não tem dente atrás, mas está com um sorriso lindo na frente. Sim. Entendeu? É bem diferente. Assim, então a questão da estética, a questão da prevenção, mas que eu percebo mudanças. Assim, pelo menos no público que eu atendo. Eu percebo um interesse maior. Bem interessante isso mesmo. E uma outra coisa, uma outra coisa que você falou dos equipamentos, por exemplo, aqui na Alemanha, o montar um consultório odontológico se torna até bem mais caro que no Brasil, porque aqui praticamente todos os consultórios têm aquela radiografia panorâmica, tem os aparelhos de raio-x no consultório, e no Brasil a gente normalmente manda para centro radiológico. É tudo fora, né? Exatamente. E aqui a gente tem tudo no consultório. Sabe? Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa leiga, mas eu tenho a impressão que os dentistas que eu vou aqui é tudo sempre muito tecnológico. Eu não sei, eu tenho a impressão que é tudo mais avançado do que as coisas porque eu tenho, às vezes, colegas que vêm e quando eles veem meu consultório, né, assim, aí falam também, gente, você tem isso, por exemplo, tem umas maquininhas que a gente tem, que no Brasil a gente tem uma por consultório, e se a gente sabe, porque lá é tudo, esse é bem mais caro, e assim, não posso nem comparar direito, porque eu nem vou, mas assim, lá é tudo mais caro e lá não tem essas máquinas, mas às vezes aqui a gente tem em cada sala de tratamento uma, sabe? Então, assim, como por exemplo, o aparelho de raio-x, a gente tem 2, 3 no consultório, entendeu? Então, assim, isso fica bem diferente, bem diferente. E uma outra coisa também, outra mudança, é que aqui na Alemanha eles amam papel, né? E no Brasil, assim, a gente tem tudo bem online, mas o meu consultório atual, ele está como você já pode mandar tudo online, você já pode fazer o seu formulário online, mandar por e-mail, sabe? E tudo com data enxuta, com a segurança dos dados, como tem que ser na Alemanha. Gente, se consultem com a Aline, porque... Não, mas isso é verdade, porque, assim, principalmente pra gente que é imigrante, gente, eu achava isso uma experiência muito ruim quando eu recém tinha chegado na Alemanha, porque você chega no consultório, aí você tem aquele monte de formulário para preencher que você não entende, aí ficava eu lá, tipo, com o celular e o tradutor para traduzir o formulário, aí de vez em quando mesmo assim não dava, daí eu tinha que ligar para alguém para me ajudar. E você fica com medo de preencher as coisas erradas, né? Principalmente essas questões de saúde, sei lá, você fica com medo de dizer lá sim, e daí de repente você está autorizando um exame que não está coberto pelo plano, que tá alguma coisa diferente e tal. Então é uma situação super desconfortável, enquanto que, um formulário online, você consegue traduzir ele mais fácil no computador, entendeu? Uma coisa... Exatamente. Você tá em casa, então... A minha dentista, ela usa um negócio de agendamento online que eu já achei assim, ó, explodiu minha cabeça, entendeu? E é uma coisa tão básica que aqui não tem nos lugares. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa senhora, que avanço. Porque também é difícil pra gente no início, tipo, ligar lá, daí marcar consulta, aí a pessoa não entende, aí você não sabe falar os números direito, porque na Alemanha os números são ao contrário, fala as horas que não, hoje mesmo, um paciente ligou e falou, porque eu tô no número, eu tô aqui, tô procurando, tô no número 26, eu falei, não, é 62. Aí eu falei, as meninas falaram, vai um certite, mas é porque como a gente é brasileira, ela é uma portuguesa. Eu falei, brasileiro, português, a gente fala os números primeiro, o decimal e depois a unidade, mas na Alemanha é diferente.
Não, e tem um negócio que eles falam do horário aqui, que aquilo sempre me confunde, que é tipo, que quando é tipo que halb neun, na verdade, não é 9h30, é 10. Não, halb neun é 8h30. Isso, eu nunca entendo isso. Eu sempre erro esse Aí. negócio. Eu falo pra pessoa assim, ó, não, moça, olha só, me fala a hora e um minuto separado. E um minuto. Mas é isso, mas, por exemplo, até você chegar, isso é uma coisa que eu já consegui, graças a Deus. Claro que, porque as minhas funcionárias são todas outras, nenhuma é nativa brasileira. Eu tinha uma portuguesa, que talvez ela volte, mas ainda não, exatamente. Então, assim, então eu falo para as meninas, por favor, quando perguntarem, fala o número, fala 1h30, sabe? Fala 1h30. 2h30, e não halb zwei, halb drei, né? 1h para as 2, 1h para as 3, porque ninguém vai entender isso. Assim, os brasileiros não vão. E se eles falarem assim, às vezes eles falam, 3/4, aí você tá pensando, o que é isso? Né? Mas assim, estamos todos juntos. Todos juntos. Ai, estamos todos juntos, ótimo. Bom, Aline, eu acho que para a gente fechar hoje, a última coisa que eu queria perguntar é qual que é a sua dica ou a sua recomendação aí para um dentista brasileiro que está pensando em se mudar para a Alemanha, seja por conta própria, seja para acompanhar aí um cônjuge, para se aventurar na terra das burocracias. Qual que é a sua recomendação assim para essa pessoa poder se preparar o melhor possível para trabalhar aqui? Bem, vou fazer tipo uma mãozinha cheia, ok? Opa, aprender o alemão, isso, aprender o alemão, ver se tem permissão de trabalho, porque a depender, tem cônjuge que vem acompanhar e que não tem permissão de trabalho, então aí depois a pessoa fica frustrada. Então isso se vier com uma empresa, que a empresa já providencie, que a pessoa já venha com o visto de trabalho. Legal. Traduzir diploma, tudo. Lembre-se, sempre quando eu achava, agora eu não preciso mais, precisa. Porque eles sempre querem ver de novo, até você ter essa bendita aprovação, né, esse bendito diploma alemão. Então, trazer tudo. Aprender a língua é fundamental. Hoje em dia, na minha época, eu não precisava. Hoje em dia, a gente tem que fazer uma entrevista antes de conseguir. Mesmo que você consiga um dentista que queira te empregar. Para ele poder te empregar, você tem que passar por uma entrevista com 2 dentistas e um médico em alemão, ok? E só com isso você pode tentar uma entrevista, uma possibilidade de trabalho. E para quem gosta da área de pesquisa, a Alemanha ama pesquisa. Então, encarem e vejam com a CAPES, com o que for, que tem alguma bolsa para vir para cá, porque aí é sempre um caminho para se aventurar. Legal. E acreditar que dá certo, né? E que dá certo. Fácil não é, mas dá certo. Assim como eu tenho umas outras tantas colegas aqui que também estão felizes exercendo a profissão, então vale a pena. Persista que você vai conseguir. Com certeza. Quer aproveitar para fazer um jabá do consultório ou dizer aí para aonde as pessoas podem te encontrar, como que elas fazem para marcar consulta online? Isso, assim, a consulta online ainda não está sendo marcada, mas a pessoa manda um e-mail e a gente responde. Porque às vezes o paciente diz que tem uma coisa enorme, uma coisa pequenininha, e aí assim, eu prefiro checar antes, mas eu respondo mesmo. Bem, para me achar, eu estou no Instagram, eu tenho o Instagram do consultório, que é o Zahnarztpraxis Q42, KOE62.de. Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Então, joia. Então, desculpa, né? Desculpa, mas é porque assim, eu sou mais velha, é uma pessoa que não está acostumada assim, com essa tecnologia. Não tem problema. Mas assim, para me achar, eu estou no Aline Mara Schumacher, eu estou no Facebook e também no Instagram. Meu consultório é em Stuttgart, na Königstraße, na rua principal de Stuttgart, assim, do centro. E só me procurar. Mas normalmente, segundo as minhas amigas, até umas amigas minhas dentistas, eu sou uma dentista famosinha. Então, quem me procurar. Uau! Hoje um paciente português falou assim: doutora, a senhora é famosa, viu? Na página dos portugueses tem o nome da senhora um monte de vezes. Eu falei, porque eu trabalho há 11 anos. Mas eu acho que não é só isso, assim, é que eu acho também que os profissionais brasileiros, de forma geral, assim, são pessoas muito, muito carismáticas, que se preocupam muito com o bem-estar das pessoas, e quando você trabalha numa área, né, atendendo o paciente realmente, isso
é muito mais importante. Então as pessoas lembram, sabe? E daí depois recomendam e tal, e aí isso vira uma rede. Então, E principalmente a gente está aqui, a gente brinca tudo, por mais feliz que a gente esteja, no início a gente fica com uma carência, né? Então, quando você chega num lugar tá assim, que alguém fala português, ou que alguém entende, que você sente que a pessoa está entendendo o que você está falando, assim, o coração abre, né? Modifica. com certeza. Então, Aline, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso Carreira na Alemanha, contar aí as suas experiências, passar todas as suas dicas. Isso é sempre muito importante, né? Que era eu, quando eu cheguei na Alemanha, na tua época, eu nem imagino como deve ter sido mais difícil ainda. Então, eu sempre agradeço o pessoal que topa contar essas histórias aqui, porque isso com certeza ajuda muitas outras pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e, assim, muito obrigada e, assim, parabéns pela sua iniciativa, porque, né, aquela coisa, tem sempre alguém que vai modificar e vai dar um clique, né, graças a uma palavra que a gente falou aqui, né? Muito obrigada. Com certeza, estamos aqui para isso. Então, mais uma vez, obrigada, Aline, obrigada pessoal que está assistindo a este vídeo e que está contribuindo aqui com o canal. Isso é sempre muito bem-vindo, muito apreciado. Então, super obrigada a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.